E aí, cartoleiros e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Gritaram ou choraram? E na última rodada, o Sport fez gol e com isso eu perdi 12 pontos. Eu tinha o Chapecó no gol e o Wanderson na lateral, mas ainda finalizei a rodada com 67,08 e valorizei quase uma cartoleta. Então eu gostei bastante da pontuação. O principal destaque foi o Lucas Cal, zagueiro do América Mineiro, que jogou fora de casa contra o Cuiabá e deu uma assistência na partida. E vocês, quantos pontos fizeram e qual jogador se destacou no time de vocês na 23ª rodada? E na Liga do OF Feminina, a cartoleira que foi destaque foi a Fátima Santos. Ela fez mais de 90 pontos e foi a cartoleira que mitou na Liga do Live Feminino. Para quem não conhece, a Liga do Live Feminino é uma liga institucional no site do Cartola, aberta para todo mundo participar, porém é uma liga feita para as cartoleiras. E chegamos na 24ª rodada do Cartola, mas a promoção do Cartola Pro ainda continua, é o último mês, inclusive, então aproveite e vire cartoleiro ou cartoleira Pro por apenas R$ 29,90. Painel de dados do Gato Mestre, várias notícias e informações sobre as rodadas, além de um time exclusivo do Juvenal, o nosso mestre Cuca, mais ligas para disputar e muitas premiações no decorrer do campeonato. Então acesse o Cartola e vire cartoleiro ou cartoleira Pro. E aí, o que vocês estão achando da rodada? Na minha opinião, é uma rodada complicadinha. Eu vejo poucos times com a possibilidade do saldo de gols. Então é muito importante escalar os defensores que contribuem com os scouts, que sejam jogadores participativos, porque assim não ficam tão dependentes do SG, não é verdade? Falando nisso, o time com maior destaque para a rodada, com maior potencial, é o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, que vai jogar fora de casa contra a Chapecoense, que é a lanterna da competição. Me contem quantos jogadores do Atlético Mineiro vocês escalaram no time de vocês. E antes de conferir a minha escalação para a 24ª rodada, se inscreva aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrita ou inscrito, ativem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Curta o vídeo, comente e também compartilhe. A minha formação para a rodada será a clássica 4-3-3. Tem muitos laterais para a rodada com bastante potencial, então irei no clássico 4-3-3. Meu goleiro para a rodada é um goleiro que vai jogar fora de casa. Eu gosto de sempre arriscar um pouco mais em goleiro. E nessa rodada eu gosto bastante do Daniel do Internacional. É um jogo fora contra o Ceará e eu vejo ele com bastante potencial de defesas. Não penso tanto no saldo de gols, mas sim nas defesas que o Daniel deve ter diante do Ceará. No jogo contra o Chapecoense, o Keller fez 7 defesas. Contra o Santos, o João Paulo conseguiu o saldo de gols e fez 4 defesas. Então o Ceará é um time que finaliza bastante e o Daniel tem chances de defesas, tem potencial de defesas para essa rodada. E os meus 2 zagueiros escalados para a rodada são 2 zagueiros do Atlético Mineiro. Farei uma dobradinha do Galo na minha zaga com o Nathan Silva e também com o Igor Rabelo, que são os zagueiros que estão prováveis para a rodada. Eu vejo eles com bastante potencial de desarme diante da Chapecoense. Quem sabe de um possível gol, afinal a Chapecoense tem dificuldade em jogadas aéreas. É um jogo fora contra a Chapecoense, um jogo lá em Chapecó. Porém, o Atlético Mineiro é o líder do Campeonato Brasileiro e a Chapecoense ocupa a última posição da tabela. Na lateral, o meu primeiro lateral para a rodada será o Wanderson, lateral do Grêmio, é um jogo em casa contra o Cuiabá. E vocês conhecem o Wanderson, ele é super ofensivo, é um lateral que participa bastante. Quando a gente escala o Wanderson, a gente escala pensando no potencial de assistência e de gol, porque ele participa demais, ele cria muito e além disso ele também bate algumas faltas e isso potencializa ainda mais o Wanderson para essa rodada. E o meu outro lateral será o Mateuzinho, lateral do Flamengo, jogando fora de casa contra o RB Bragantino. É um lateral que eu penso que talvez não tenha realmente o saldo de gols, porém é um lateral que apoia muito, que é super ofensivo também, chega muito bem no ataque. Eu gosto bastante do Mateuzinho para a rodada, mesmo com a possibilidade de perder o saldo de gols, eu vejo bastante potencial nele também. E pela primeira vez, talvez na temporada,
É uma rodada que eu tenho um pouco de dificuldade no meio de campo, eu não vejo tantos nomes como opção realmente. Mas é óbvio que aquele jogador fixo estará mais uma vez, que é o Ederson, meia do Fortaleza, jogo fora contra o Fluminense, porém Ederson é sinônimo de regularidade, sempre entrega no mínimo 6 pontos pra gente, desarma muito e também tá chegando no ataque. Pelo menos uma finalização por jogo ele tem. Eu não consigo abrir mão de pelo menos um meia defensivo por rodada, e geralmente é o Ederson porque ele tá jogando muito bem e sendo hiper regular no Cartola. Meu segundo meia para a rodada será o Nacho Fernandes, do Atlético Mineiro, jogando fora contra a Chapecoense. Ele é um meia que tem bastante potencial, por quê? Porque ele bate falta, ele bate também escanteio, e a Chapecoense é um time que costuma levar gol. Além disso, o Nacho negativou na última rodada, fez menos 1,30, então ele tem um potencial muito bom de valorização também. Ou seja, um ótimo meia para a rodada. E para finalizar o meio de campo, eu optei pelo Andreas Pereira do Flamengo, jogo fora contra o RB Bragantino, porém ele tá jogando muito bem, sendo muito bom para o Cartola também. Agora, sem a Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro, muito provavelmente ele vai se tornar ainda mais referência no meio de campo do Flamengo. Eu vejo ele com um ótimo potencial para esse jogo, mesmo sendo um jogo fora de casa, porque eu vejo que essa partida contra o RB Bragantino vai ser uma partida bem aberta, com os dois times atacando bastante. Isso potencializa bastante a participação dele para gol e para assistência também. E um outro meio que eu gosto para a rodada, que eu vou deixar como sugestão para vocês, é o Guilherme Castilho, do Juventude, jogando fora contra o Sport. É um meio que está se destacando nos últimos jogos, pontuando muito bem, fazendo gol, dando assistência. Enfim, é um meio bem interessante para essa rodada também. E agora a parte mais difícil, mas também a parte principal, que são os atacantes para a rodada, que é onde a gente está esperando as grandes mitadas realmente. E o primeiro atacante que estará no Live Feminino, que eu tenho certeza que é o atacante que também deve estar no time de vocês, que é o Hulk do Atlético Mineiro, jogando contra a Chapecoense. Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, o Hulk, um dos principais jogadores do time, super participativo, tem um alto potencial para esse jogo diante da Chapecoense, com gol e com assistência também. Lembrando que o Atlético é líder do Campeonato Brasileiro e a Chapecoense ocupa a última posição na tabela. Meu segundo atacante para a rodada será o Pedro, do Flamengo, jogando contra o RB Bragantino. Eu tenho dois jogadores do Flamengo ofensivo, porque eu realmente vejo bastante potencial nesse jogo, tanto pelo lado do RB Bragantino, mas também pelo lado do Flamengo. É um jogo que, na minha opinião, vai ser super aberto, com muitas chances criadas, e por este motivo estou escalando o Pedro nesta rodada. E meu terceiro atacante será o Rigoni, do São Paulo, contra o Santos, um clássico paulista. Clássico para mim é sinônimo de gol para os dois lados, e o Rigoni bate escanteio, bate falta, ele participa muito dos gols do São Paulo e é um dos principais jogadores do time. Ele é um ótimo nome para esta rodada. E meu técnico para a rodada será o Cuca, o técnico do Atlético Mineiro, que é líder do Campeonato Brasileiro, jogando contra a Chapecoense, que ocupa a última posição da tabela. Eu tenho dois defensores do Atlético Mineiro, além de um meio de campo e também de um atacante no meu time. E antes de escolher o meu capitão para a rodada, é claro que eu vou escalar o meu banco de reservas. Coloquei o Douglas, goleiro do Juventude, no banco. Na lateral, o Eric, do Atlético Paranaense. Na zaga, o Juan, do Grêmio. No meio de campo, Guilherme Castilho, do Juventude, que é uma ótima opção para a rodada. E no ataque, o Luiz Henrique, do Fluminense, que é um atacante que eu gosto bastante para a rodada também. Em relação ao meu capitão, a minha faixa será colocada no Hulk, do Atlético Mineiro, que tem um grande potencial nesta rodada diante da Chapecoense, e por este motivo optei por ele para ser o meu capitão. E agora me contem como ficou o time de vocês, o banco de reservas e também quem será o capitão. Lembrando que o time escalado aqui no vídeo é uma prévia do Live Feminino para a rodada, sempre tem alguma atualização. E o meu time final sempre é publicado nos perfis oficiais do Cartola, Facebook, Twitter e Instagram, então acompanhem os perfis oficiais do Cartola. E é claro, já estou com a camiseta da mitada, ou seja, menos de 100 pontos eu nem comemoro, hein? Um beijo pra vocês, uma ótima rodada e até o próximo vídeo. Tchau!